Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Glória a Deus, louvamos ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de estarmos aqui na sua casa e santa presença para juntos adorar, bendizer e enaltecer o nome do nosso Deus. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Aleluia. Estamos numa manhã bem fria aqui em Pacaembu, mas a presença do Senhor aquece, né? Glória a Deus. Hoje, segundo a graça que o Senhor nos der, estaremos estudando a 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, com o título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Aleluia. Com estas palavras, eu quero cumprimentar a todos, irmãos e amigos, na santa e bendita paz do Senhor. E também quero pedir a você, irmão e amigo, que não esqueça de compartilhar este culto e também envie o teu pedido de oração. Faça o seu pedido de oração, que ao final estaremos orando por você e com você. Quero, nesse instante, convidá-los para juntos orarmos ao Senhor. Amado Deus e excelso Pai, quero te agradecer e te louvar na manhã desse dia por estar aqui e poder adorar o teu nome. Queira abençoar, Senhor, os nossos irmãos e amigos que estão participando desse culto pela internet. Abençoa todos nós que aqui estamos também, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, irmão, amigo. Vamos juntos adorar a Deus. Eu sempre digo que este não é um programa, mas é um culto de adoração. Então, pegue a sua Bíblia, a sua harpa, a lição da escola dominical e vamos adorar a Deus conosco. Eu aproveito um instante para cumprimentar pastor José Dias, nosso companheiro que estará ensinando a palavra de Deus nesta manhã e é o vice-presidente deste campo. Também pastor Luciano, né? Glória a Deus, nosso companheiro que sempre está nos ajudando, irmã Daiane, que a paz do Senhor seja com todos vocês. Muito bem, glória a Deus, já temos alguns irmãos que estão aqui conosco, né? Vamos então cumprimentar esses irmãos. Nossa irmã Lucilene dos Santos, irmão Aparecido, a Isabela, também cumprimenta a irmã Ana Paula, glória a Deus, nossa irmã Deise Camacho, que Deus abençoe a irmã Deise, glória a Deus, a Fernanda Alves, lá de Minas Gerais. Fernanda, aí deve estar um frio tremendo, né? Que Deus abençoe Fernanda, o Beto, seus filhos, a nossa irmã Márcia Moreira, não, está conosco, ela e toda a sua família, que Deus abençoe. Quero isto ontem, irmã Márcia aniversariou, né? E nós estivemos parabenizando a nossa irmã. Que Deus abençoe a irmã Márcia e toda a sua família. Também quero cumprimentar o nosso companheiro, o pastor Cícero Siqueira, irmã Aparecida. Cumprimento também a nossa irmã Ilma Araújo, glória a Deus. Ao nosso irmão Luciano Almeida. Luciano é o nosso companheiro, né? Luciano não deixa a gente sozinho e isso é muito bom. Deus abençoe, Luciano.
Também cumprimento o nosso companheiro, diácono do nosso campo, nosso irmão Jander, irmã Renata e toda a sua família, que Deus abençoe. Ele está saudando aqui pastor Ananias, pastor José Dias e pastor Luciano. Glória a Deus, um abraço, irmão Jander. Glória a Deus, eu creio que aí em Irapuru também está um calorzinho bom, né? Glória a Deus, que Deus abençoe. Quero cumprimentar também a minha irmã Lourdes Lima, né? Lourdes, que Deus abençoe, meu cunhado Nicanor, a Fabíola, o Lorenzo e o Lucas, né? Que Deus abençoe, Lourdes, aí na cidade de Candidomota. Glória a Jesus. Vamos então louvar ao Senhor cantando, né? E nós vamos cantar o hino de número 88, mas antes eu quero cumprimentar aqui um irmão e grande amigo, Antônio Mesquita, lá na cidade de Sorocaba. Ele, a esposa, a família. Que Deus abençoe, Antônio. Antônio é irmão e amigo de infância, né? Fomos praticamente criados na mesma fazenda, juntos, ali em Candidomota também. E depois ele foi para Sorocaba e nós fomos para São Paulo, mas ele continua lá. Antônio, que Deus abençoe, meu irmão. É uma alegria poder tê-lo aqui junto conosco, adorando a Deus. Então vamos cantar o hino de número 88, com bastante alegria. Revela a nós, Senhor. Jesus, meu Rei, Mestre e Senhor, o teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida o fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. As bênçãos mil do teu amor, qual esplendor me cercarão, o teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino
amor e tu verás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar nos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu rei, meu santo Deus. Revela-nos, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e converás louvor, fervente gratidão. Eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Muito bem, nós temos aqui mais alguns irmãos que estão fazendo parte desse nosso culto de adoração a Deus. E eu quero cumprimentar a irmã Luzia, mãe do nosso irmão pastor Luciano, e cumprimento também irmão Sérgio. Onde ele está hoje, hein? Estado de Goiás. Muito bem. Que Deus abençoe, irmão Sérgio. Um grande abraço. Glória a Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida. Também está conosco. Olha, eu estava sentindo falta dele aqui. O Jonatas, né? Jonatas Costa Sá. Rapaz, você sumiu, hein? Um abraço, Jonatas. Deus te abençoe. Deus abençoe a Lohane também, a sua esposa. E eu quero cumprimentar também a nossa irmã Terezinha Viscardi e o pastor Daniel Gonzalez, seu esposo. Deus abençoe esse amado casal. Glória a Deus, como é bom. Também conosco e nos cumprimentando, e queremos cumprimentá-la também, irmã Michele Matsuda, seu esposo Adriano, né? E o Caleb elétrico, pequenino, muito inteligente, né? Que Deus abençoe toda esta família maravilhosa, glória a Jesus. Muito bem, vamos então para a leitura da lição, né? Lição esta muito importante, como são importantes todas as lições. Lição de número 8, que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2 e o versículo 20. A verdade prática diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, e Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Vamos então para a leitura. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Portanto, é o assunto que nós vamos estudar, né? O primeiro tópico tem por título Um Edifício Espiritual. Primeiro subtópico, Santuário Judeu. Segundo subtópico, Santuário Cristão. Terceiro subtópico, a Pedra Angular. E quarto subtópico, Cristo, a pedra principal. Segundo subtópico, ou segundo tópico, o fundamento, apóstolos e profetas. Primeiro subtópico, o conceito de apóstolos. Segundo, a doutrina dos apóstolos. Terceiro subtópico, o testemunho dos profetas. Terceiro tópico, edificados para moradas de Deus. Primeiro subtópico, edifício bem ajustado. Segundo subtópico, templo santo no Senhor. Terceiro e último subtópico, morada do Altíssimo. Portanto, nós estaremos aprendendo a palavra de Deus baseada neste texto, e eu tenho certeza que seremos edificados para a glória do nome do Senhor, né? E mais uma vez, eu peço que você compartilhe esse culto, não esqueça de compartilhar. Mande também o seu pedido de oração e nós estaremos orando por você. Também eu quero cumprimentar aqui, antes de orar, nossa irmã Simone Guimarães. Que Deus abençoe a irmã Simone, irmão Jânio, seu esposo, irmã Deusira, lá em São José do Rio Preto. Deus abençoe a irmã Deusira. A minha esposa Lourdes, lá em casa também. Ao pastor Alessio, né? Neves, e a sua esposa, irmã Vanessa, os filhos. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Vamos então orar e passaremos ao estudo da palavra de Deus. Amado Pai, mais uma vez oramos, em nome de Jesus, teu Filho, suplicando a tua bênção para o teu servo, que vai ministrar o ensino da tua palavra. Fala conosco, ó Deus, e abençoa os nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Com a palavra, pastor José Dias. Meus queridos e amados irmãos, que nesta manhã compartilha conosco, através da transmissão, essa live que estamos fazendo nesta manhã, eu quero cumprimentá-los com a gloriosa paz do Senhor. Quero cumprimentar pastor Luciano, irmã Daiane, pastor presidente, pastor Ananias, que nos dá essa honra e esse privilégio de estarmos juntos aqui nesta manhã para podermos aprender um pouquinho da palavra de Deus a respeito da lição que nós estaremos passando nesta manhã. Sem perda de tempo, o título da lição registrado no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário já diz que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. A nossa introdução nesta manhã nos diz assim: Cristo formou a igreja por meio da reconciliação efetivada na cruz. E o apóstolo aqui compara a um edifício em construção. A pedra angular desta edificação é Cristo.
e o fundamento foi estabelecido pelos apóstolos e os profetas. E o propósito é tornar-se templo santo do Senhor e morada do Altíssimo. Meus amados, tanto os judeus, como nós sabemos, quanto aos gentios, fazem parte desta igreja, também identificada como família de Deus. Como nós já temos visto no capítulo anterior, a qual nos mostra pela obra de Cristo na cruz. Agora, ocorreu esta grande mudança na condição dos gentios, que antes não tinha condições, mas agora já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Hoje nós vivemos uma igreja, isto por causa de Cristo. Homens, mulheres, de toda raça, de toda língua, independente de posição social, nós vemos que juntos somos uma família. Isto nos mostra que tornamos-nos uma família de Deus. Aqui o texto em Efésios nos mostra Paulo enumerando os apóstolos e os profetas como sendo o fundamento. Porém, quando nós lemos lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, o mesmo Paulo, ele está dizendo a respeito deste fundamento. Ele diz, porém, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Quem é? Jesus Cristo. Aleluia. Esta é a nossa introdução nesta manhã. E olhando para o tópico de número 1, um edifício espiritual, aí nós vamos discorrer sobre o santuário judeu, subtópico 1, que nos diz o templo em Jerusalém era o ponto de alta identificação exclusivista de Israel como povo de Deus. E esse templo foi idealizado pelo rei Davi e construído pelo seu filho sucessor, Salomão. Isto nos mostra que Salomão, ele se empenha totalmente nesta construção desse templo. No 4º ao 11º ano do seu reinado. Aí nos diz aqui que a proibição do acesso ao edifício por parte dos estrangeiros era a razão da inimizade entre judeus e gentios. Mas nós vemos que através da reconciliação, ambos os povos, Cristo, ele aboliu essas leis impeditivas e agora nos traz ou desfaz uma inimizade e forma uma nova humanidade e se torna a igreja do Senhor. Isto, nós vemos que hoje nós temos esse direito. Porque nós vemos que assim o templo judaico perdeu a sua relevância, conforme diz aqui, um novo conceito de santuário foi apresentado, um novo conceito. Este santuário tornou-se, na prática, o propósito do templo que permanece como sendo lugar de morada e manifestação divina. Hoje, porém, não mais um prédio construído por mãos humanas. E nós sabemos que hoje nós temos esse direito como templo de Deus, morada do Senhor. Pois a palavra de Deus, ela nos mostra, o mesmo Cristo, ele prometendo, ele disse, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Hoje,
Nós somos o templo do Espírito Santo. Hoje nós temos a alegria e a satisfação e o prazer de sermos morada do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos para o santuário cristão, subtópico 2. Como já declarado, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita através do seu Espírito Santo, conforme Efésios 2:22. E esta frase aqui, queridos, sois edificados para a morada de Deus, em alusão aqui aos crentes em Cristo. Isso indica o lugar de habitação totalmente de um caráter inteiramente espiritual, não físico. Hoje, nós somos templos como crentes em Cristo, templos do Espírito Santo. O ensino aqui lembra, quando nós vemos Salomão, ele reconhecendo no dia da inauguração do templo edificado ali em Jerusalém, que não poderiam conter a presença de Deus. Ele disse: eis que os céus, e até os céus dos céus, não poderia conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. A presença de Deus é maravilhosa na vida de cada um de nós. Você que está aí nos ouvindo, você que faz parte desta família de Deus, que com certeza neste momento está glorificando ao Senhor. E nós podemos ver lá em Atos capítulo 7, versículo 48, neste mesmo sentido, nós vemos as palavras de Estevão no seu sermão, quando ele proferiu aos algozes, antes de ser apedrejado e morto. Ele disse desta forma, aleluia: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. E furiosos foram, apedrejando Estevão por causa das suas palavras. Mas nós não podemos esquecer que Paulo chegou a este mesmo entendimento, quando na visita, ao contemplar vários templos edificados pelos atenienses, e ali o apóstolo Paulo, no meio do Areópago, chamou-se de supersticiosos. Aí ele declara: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habitam em templos feitos por mãos de homens. E por que não vamos dizer de Pedro, lá no capítulo 2, versículo 5, ele dizendo, desenvolvendo um quadro da igreja comparado a uma construção em que os crentes são descritos como pedras vivas em uma casa espiritual. Louvado seja Deus. E nós somos pedras vivas. Alá Massu de canta alabás. E nós vemos, queridos irmãos, este é um privilégio de fazermos parte desta igreja e sermos o templo, aleluia, morada do Espírito Santo. O terceiro subtópico diz a pedra angular. Em continuação a esta metáfora, Paulo afirma que nesse edifício espiritual Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma alusão à arquitetura antiga, onde a construção de um edifício requeriria uma pedra angular,
e ela foi trazida como a pedra mais importante, ou a principal, a qual na estrutura da construção ela tem a sua sustentação, ela é sustentada. Além de ser esta pedra angular, irmãos, é um edifício que faz parte do fundamento e, portanto, é o suporte dessa superestrutura. Isto faz-nos saber que determina uma forma final, em que nós vemos, ao estar colocada na esquina e formada pela junção das duas partes. Isto nos mostra colocada na esquina das paredes, das que cruzam o resto do edifício. Ela é a pedra principal, ela é o fundamento, a qual nós estamos firmados nele, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. E o subtópico de número 4 fala dele mesmo, a pedra principal. Aonde diz a identificação de Cristo como pedra angular, remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça da esquina. E ele mesmo afirma ser a cabeça da esquina. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 10. E também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. E nós vemos que, sem dúvida, essa pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. E aqui realça esta imprescindível atuação de Cristo nos seguintes termos: assim como o edifício depende para a sua coesão, para o seu desenvolvimento e de ser seguramente vinculado a uma pedra angular, assim também Cristo como pedra angular, indispensável para a união e o crescimento de toda a igreja. Se você está sendo uma pedra afastada, se você está sendo uma pedra mal desajustada ou desajustada, aqui, queridos irmãos, nos mostra que basicamente fundamental a importância, a honra e a sua posição Cristo nesse edifício. E também a maneira pela qual cada pedra que somos nós, somos encaixados nele. Aleluia. Isto nós podemos entender nesse contexto que nós podemos ler em Mateus capítulo 7, versículo 24. Aonde fala, no Sermão do Monte, aonde o homem prudente edifica a sua casa, casa espiritual, sobre esta rocha. Quem é ela? Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Todos nós precisamos ter a certeza desse fundamento. Todos nós precisamos saber que somos colocados a esse alicerce, a qual nos dá a sustentação, entendendo que Ele é o Cristo, que faz-nos fortalecer em todos os dias da nossa vida. Aí nós vemos que realmente o homem sábio, o homem prudente, é aquele que constrói não sobre a areia, mas sobre a rocha. E esta rocha
é Cristo Jesus. E nós confiamos, e nós sabemos que Ele ainda é a nossa rocha verdadeira. Louvado seja Deus. O fundamento, apóstolos e profetas. O conceito dos apóstolos. Aqui nos fala o termo grego, apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. Dá-nos a entender que todo apóstolo, ele é centrado em Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Mas, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, usa o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Cristo. Mas Paulo, Tiago e possivelmente Barnabé também, eles foram comissionados como apóstolos. E a estes apóstolos foram confiados o ministério da palavra para instruírem a igreja do Senhor. Essa é a forma do trabalho do ministério. A responsabilidade daqueles que foram enviados, aqueles que receberam uma ordem de ir, na responsabilidade de fazer esta obra conforme é devido. Louvado seja Deus. Mas quando nós olhamos o pensamento do pastor Alienay Cabral, entende-se que ainda hoje Deus comissiona pessoas para realizarem ainda trabalhos específicos como esse. Deus ainda está chamando. Deus ainda quer fazer, a meio a uma geração em que nós vemos que está precisando da mensagem ser levada, o evangelho genuíno de Jesus Cristo, e Deus conta com homens para que façam esta obra enquanto é tempo. Isto, de qualquer forma, nós vemos que os intérpretes do modo universal concordam também com os apóstolos. Como fundamento, unicamente comissionados por Jesus Cristo para fazer a obra de Deus. A meio mundo perverso em que nós estamos vivendo, o mundo está precisando da palavra. Hoje nós nos encontramos de uma forma até mesmo sendo esbarrados e não temos a condição conforme devida em que nós estávamos trabalhando. Primeiro, por causa desta epidemia, por causa das leis, mas nós observamos e somos assegurados e precisamos respeitá-los. Mas a palavra de Deus, ela não está presa. Como um trabalho nesta manhã que estamos fazendo, não somente para crentes, uma escola dominical, um estudo da palavra de Deus, não somente para crentes, mas para todos quantos têm essa liberdade de estar nos ouvindo. É uma mensagem que estamos levando.
A respeito de quem? A respeito de Jesus Cristo, a respeito das suas doutrinas, fundamentada na sua palavra, que é a Escritura Sagrada. Então, o que nós vemos aqui, que precisamos anunciar a mensagem de Cristo, e através do fundamento, a qual as Escrituras, o próprio Jesus disse: errai-vos por não conhecê-las, porque ela de mim testifica. E quantas pessoas que não dão ouvidos a esta palavra, mas Deus, por certo, ainda tem homens que pode levar a palavra de Deus. A doutrina dos apóstolos, subtópico de número 2. Embora não se possa desassociar das pessoas e do ofício que ocupavam, e o que constitui o fundamento da igreja, não é um ministério apostólico, mas sim a doutrina que os apóstolos ensinavam à igreja, ou seja, as Escrituras. Eles receberam esta revelação diretamente de Cristo. Em termos práticos, irmãos, isto quer dizer que a igreja, ela está edificada sobre as Escrituras, que são documentos fundamentais da igreja. Que isto daqui não pode ser adulterado ou alterado por quaisquer acréscimo ou decréscimos, ou modificações oferecidas por aqueles que em qualquer época alegam ser apóstolos e profetas. É preciso saber quem são comissionados, porque a doutrina aqui dos apóstolos, é a doutrina dos apóstolos, é o ofício que eles ocupavam, que constitui aqui o fundamento da igreja. E diz, não é ministério apostólico, mas sim a doutrina dos apóstolos que ensinava a igreja diretamente de Cristo. Nós aprendemos de Cristo, aleluia, e mostramos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma, ela muda. Louvado seja Deus. E assim como não se pode mexer na pedra angular, irmãos, depois de ser colocada no alicerce, para quem é construtor sabe, para quem é pedreiro sabe, assim também o fundamento da igreja não pode ser violado. Esta é a verdade. Louvado seja Deus. Cristo deixou isto aqui bem esclarecido ao asseverar estas palavras: pode passar os céus, pode passar a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja Deus. Quem está falando aqui é Jesus. Pode passar os céus, pode passar a terra, mas as palavras do Senhor registradas não passam. As Escrituras Sagradas não podem ser modificadas, não pode ser alterada, ela tem que ser original. A palavra de Deus, ela é fundamental em nossas vidas. Louvado seja Deus. O subtópico de número 3, testemunho dos profetas no Novo Testamento. Aqui a função primária dos profetas do Novo Testamento era similar dos profetas do Antigo Testamento: anunciar a palavra de Deus. E nós vemos que a Bíblia pentecostal,
ela destaca que os profetas eram aqueles indivíduos especialmente dotados de receber e mediar diretamente a revelação recebida de Deus. Estes realmente na responsabilidade da revelação da palavra, transmiti-la conforme ela é, não fazendo ao contrário. Então essa função dos profetas do Novo Testamento, como os profetas do Antigo Testamento, é anunciar a palavra de Deus. Custe o que custar, doa a quem doer, mas a palavra de Deus, ela precisa ser palavra de Deus. Pregar o que vive e viver o que prega. E anunciar o verdadeiro evangelho genuíno de Jesus Cristo. E aqui, a aplicação pessoal, ela enfatiza que eles tinham habilidades especiais como ministério das mensagens de Deus para seu povo. Na realidade, nós precisamos entender isto. Que a verdadeira palavra, ela transforma. Não precisamos arrumar algo para enfeitar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Quando eu leio a Bíblia, no Velho Testamento, os profetas, ou aqueles que pregavam o Evangelho, ou pregavam a palavra de Deus, dizia: e veio a mim o peso da palavra de Deus. E veio a mim o peso da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, nós precisamos usá-la com responsabilidade. Louvado seja Deus. Então Paulo assegura aqui que a compreensão do ministério que estivera oculto no passado, desde que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo, eram participantes da promessa que foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento. E assim nós vemos que homens santos de Deus, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, e perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Como que é bom, como que é maravilhoso, quando se prega a verdadeira palavra e que se recebe conforme ela é. Porque a palavra é que transforma o mais vil pecador. O terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Subtópico, um edifício bem ajustado. Aqui diz a expressão no qual todo edifício bem ajustado cresce. Aqui indica um processo contínuo de desenvolvimento. E Paulo já tinha afirmado que Cristo é a pedra angular desse edifício. E agora ele acrescenta outro pensamento, isto é, Cristo, além de ser o princípio de estabilidade e diretriz da igreja, é também o princípio de seu crescimento. Esta é a verdade, o edifício bem ajustado. Que esse edifício aqui, irmãos, é um organismo vivo, que está em crescimento, e a ele são acrescentadas contínua individualmente pedras vivas que somos nós, que coletivamente forma o edifício todo que é a igreja. Louvado seja Deus. E essas pedras aqui incorporadas em conjunto, a pedra da esquina que é Cristo, e fundamento dos apóstolos e profetas, aí
ajustada como as outras harmoniosamente. E nesse sentido, cada crente fiel, ele precisa ocupar a sua posição certa no templo de Deus e perfeitamente, não conforme a sua vontade, mas conforme a vontade de Deus. Não é fazer parte de um edifício conforme quer, mas é conforme a vontade de Deus, porque Ele é a principal pedra. Louvado seja Deus. É o edifício em que nós estamos firmados. Segundo subtópico, para nós já estamos terminando. O templo santo do Senhor, esse era o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. O escritor aos Hebreus afirma que o acesso era limitado. No segundo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. E a expressão aqui, segundo, refere-se à parte interna do tabernáculo, ou santo dos santos. A menção do sangue pressupõe a morte da vítima sacrificial e faz alusão à santidade da vida. E por isso a santidade do sangue e ao elevado custo da expiação de Cristo. A morte de Cristo ali na cruz substituiu todas estas leis do Antigo Testamento. Hoje não precisa oferecer animais como sacrifício, porque Cristo uma vez ofereceu a sua própria vida ali na cruz do Calvário, derramando o seu precioso sangue ali na cruz, para nos remir de todo o pecado. E hoje nós fazemos parte desse templo santo. Morada do Altíssimo, tópico 3, o subtópico. No Antigo Testamento, a expressão a morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois o templo israelita. A expressão indicava o lugar da habitação permanente do divino e de comunhão íntima com o fiel. E sempre se referia ao santuário físico. O edifício construído era um lugar sagrado. Também era o lugar da celebração do culto e da adoração. Mas para cultuar, encontrar-se com Deus, era necessário deslocar-se até o local onde esse templo estava erigido. Conforme Samuel 1:21, 1 Samuel. Mas na nova aliança, porém, nesse conceito de morada do Altíssimo, foi modificado. Hoje, Cristo, ao vir à terra, tornou obsoleto o tabernáculo e templos feitos por mãos humanas. Hoje, somos nós o templo. Ele mesmo, Jesus, tornou um lugar de habitação divina entre os homens. Esse templo já não está mais entre os homens, mas agora com Deus. Louvado seja Deus. E esse questionamento aqui, queridos irmãos, Cristo respondeu quando estava chegando a hora em que a adoração não seria neste monte, ali onde ele disse para a mulher samaritana, junto ao povo de Jacó, junto ao poço de Jacó, e ela tinha dúvida a respeito desse lugar físico adequado para adoração. Mas olha o que ele diz, explicou claramente que se aproximava o tempo da inauguração de um novo conceito do culto. Aí ele diz ali, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os tais que assim o adorem.
Estas foram palavras de Jesus Cristo para aquela mulher samaritana, que não sabia onde seria o lugar de adoração. Aonde será o lugar de adoração para você? Mas nós vemos aqui Jesus dizendo que os verdadeiros adoradores adoram o Pai, olha só, em espírito e em verdade. Porque certamente ele dizendo essas palavras, tem pessoas que adoram em espírito de mentira. Mas nós precisamos saber, irmãos, que deste modo a doutrina bíblica, ela assegura que o crente, por meio da obra de Cristo, nós entendemos que tornamos-nos o templo santo do Senhor. Aonde Ele tem e precisamos dar a liberdade para que esse Espírito Santo continue habitando em nossas vidas. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito. E esta afirmação aqui ratifica que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele reside dentro de cada um de nós que somos cristãos individualmente. Também o corpo inteiro de cada um de nós não é parte do nosso corpo, é inteiramente para Deus. Aonde esta igreja ela é formada, queridos, pela reconciliação por Jesus Cristo nosso Senhor. Hoje judeus e gentios fazemos parte da mesma igreja. A nossa conclusão diz assim: louvado seja Deus. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. E a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas também não podem ser revogados. Está aí a palavra de Deus nesta manhã, para o meu e para o seu coração. E se você recebeu esta palavra, aleluia, você pode glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor, porque você faz parte desta igreja. Você hoje, aleluia, você tem esse privilégio de ser chamado igreja do Senhor. Portanto, que Deus possa nos abençoar e que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero agradecer essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor pelo ensino da palavra de Deus que nos foi ministrado, nesta manhã. E eu tenho certeza que você, irmão, você, amigo, você se sentiu ministrado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus, Eu quero aqui ainda cumprimentar alguns irmãos, nosso irmão Ananias Correia e a sua família, também irmão Osiel Fagundes e a esposa, irmã Cida Góes. Glória a Jesus. Glória a Deus. São esses irmãos que estão conosco. Que Deus abençoe. Vamos para o momento da oração, onde o pastor Luciano estará apresentando os pedidos de orações. Não esqueçam que hoje
A partir das 19 horas teremos o nosso culto presencial. E você está convidado a estar conosco aqui no templo, né? Não esqueça, nós temos aqui os assentos todos marcados, onde você pode assentar-se. Não esqueça do uso do álcool em gel que temos aqui para oferecer, da sua máscara, né? E venha adorar a Deus. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor será sobre a sua vida. Quero cumprimentar a todos os irmãos que pela AD Belém Pacaembu, no nosso Facebook, participa da nossa escola bíblica dominical, deste culto, com a paz do Senhor. Também quero cumprimentar ao pastor Ananias, a minha querida esposa irmã Daiane, e também ao pastor José Dias, com a paz do Senhor. Pastor José Dias que nos trouxe esse ensino tão maravilhoso, e ouvimos hoje a voz da experiência, né? Como é bom ser edificado pela palavra do Senhor. Amados, nós temos aqui pedido de oração. A nossa irmã Terezinha Viscardi pede oração em seu favor e por toda a sua família. Como registramos no princípio, ontem foi o aniversário da nossa irmã Márcia Moreira. Vamos orar por ela, já parabenizamos, pedimos que o Senhor abençoe a sua vida com toda a sorte de bênção, felicidade sempre. A irmã Simone Guimarães pede oração por ela, por toda a sua família e principalmente para aqueles de sua família que não são salvos ainda, para que o Senhor possa salvá-los. Vamos estar orando. A nossa irmã Ilma Araújo pede oração por toda a sua família, e a irmã Lourdes pede oração pelo irmão Sebastião Paulo de Souza, pois ele submeteu uma cirurgia em sua perna, e ela pede oração para que nós oremos para o Senhor ajudá-lo em sua recuperação. Pastor, tem mais algum? Amém. O pastor Ananias pede oração pelo Tiago, filho do pastor Eli, que não está bem de saúde, para que o Senhor possa ajudá-lo, e pelo pastor ali de São José do Rio Preto, pastor Galdino, para que o Senhor possa também ajudá-lo em sua saúde. E o pastor José Dias pede oração pela sua querida esposa, irmã Adalcir. Vamos estar orando. Glória a Deus. Querido Deus, Pai Santo, nós louvamos ao Teu nome precioso por esses momentos tão singulares, que para nós são importantes, pois somos edificados por Tua palavra e temos a oportunidade de adorar o Teu nome. Pai, quero pedir a Tua bênção sobre a vida da família e também da Tua serva irmã Terezinha. Meu Deus, continue abençoando a nossa irmã Márcia Moreira, que ontem completou mais um ano de vida. Abençoe também, Senhor amado, a irmã Simone, o Jânio, seu esposo e toda a sua família, salvando, dando vitória. Meu Deus, abençoe a irmã Ilma e toda a sua família. Ao nosso querido irmão Sebastião, ajuda o teu servo a se recuperar daquela cirurgia. Meu Deus, abençoe ao Tiago, filho do pastor Eli, toda aquela família. Abençoe também ao pastor Galdino e toda a sua família. A nossa querida irmã Adalcir, que a tua boa mão alcance a tua serva dando vitória. Pai, peço também pela vida do nosso pastor presidente, que o Senhor continue ajudando a ele, a sua querida esposa, irmã Lourdes. Também ao pastor José Dias, que hoje nos trouxe essa palavra tão maravilhosa, nos ensinando a sermos, ó Pai, mais fiéis a Ti e procedermos conforme a Tua palavra. Senhor, cada irmão, cada família que em seu lar se reuniu para conosco adorar ao Teu nome e nos assentarmos ao redor da Sua palavra para aprendermos a mesma, que o Senhor possa estender a Tua mão para salvar, para dar saúde, para livrar de todo o mal e abrir portas. Senhor, esta é a nossa oração, no nome precioso de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador, oramos e já agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Estamos agradecidos ao Senhor nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Estamos agradecidos também a você, irmão, a você, amigo, que está conosco adorando a Deus. Também agradeço ao pastor José Dias, que Deus abençoe, ao pastor Luciano, irmã Daiane, que Deus abençoe a todos. Não nos esquecendo que logo mais às 19 horas estaremos aqui no templo
para mais um culto presencial. Venha, traga a sua família, vamos juntos adorar a Deus. Todos sabem o que a lei diz com relação a distanciamento, uso de máscara, uso de álcool em gel, né? Mas nós já estamos preparados para recebê-los aqui em nome do Senhor. Que Deus abençoe, que Deus te dê um domingo de vitória, uma semana abençoada, no nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos e digamos amém. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece, faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD.